Pessoal, beleza? Bom, seguinte, terceiro vídeo dando continuidade. A primeira questão não é bem uma dúvida, pediram para eu comentar a respeito, mas Soto pediu para eu comentar a respeito do dia do lixo. Bom, primeiro vamos esclarecer alguma coisa aqui. Quando acontece o dia do lixo? O dia do lixo acontece se você segue uma dieta, se você segue um plano dietético. Tá? Se você não segue um plano dietético, todo dia é praticamente um dia do lixo. Tá? Porque você não tem uma organização dietética, você não segue uma rotina alimentar. Tá? E em que fase, por exemplo, o dia do lixo seria adequado? Né? Os competidores costumam utilizar o dia do lixo principalmente em fase de off-season, que é a fase de ganho de massa muscular. Claro que aqueles que fazem uma dieta mais limpa possível. Num período de pré-contest, né, quando dura um período que dura 12 a 15 semanas, dependendo do atleta até mais, no que objetiva perda de gordura, eles usam muito menos e raramente usa-se o dia do lixo. Normalmente o que os atletas fazem, o que os atletas amadores e profissionais fazem, é uma refeição do lixo a cada período de tempo. Então vamos supor que você faça dieta, siga a sua dieta, está numa fase de ganho de peso, de ganho de massa muscular magra, tá? Quanto menos gordura você ganhar nessa fase, melhor. Então até a sua refeição do lixo tem que ser bem controlada, tá? Então vamos supor que você está numa dieta para ganho de massa muscular. O que você vai fazer? Você vai colocar um dia da semana de lixo? Não, você vai colocar uma refeição em um dia do mês fora da dieta, tá? Por quê? O seu organismo ele não entende se você quer ganhar massa muscular, se você quer perder gordura, se você quer fazer correção postural. A única coisa que ele entende é que ele tem que entrar em equilíbrio. Então, como que ele reage? Por exemplo, você dá um estímulo para hipertrofia muscular durante o treino, né? Ele faz o quê? Qual que é a reação dele para entrar em equilíbrio? Processo de cicatrização. Como que ele cicatriza? Você treinou, rompeu fibra, né? Quebrou esse equilíbrio. Rompeu esse equilíbrio, ele precisa de quê? Nutriente. Você se alimenta melhor, ingere mais água, ele cicatriza. Essa cicatriz é a hipertrofia. Primeiro ponto, tá? Você quer perder peso, você aumenta o seu metabolismo, né? Você começa a comer menos. Começa a comer menos, na verdade, assim, não menos porções. Você começa a comer, às vezes, mais porções, só que em quilocaloria está abaixo. O seu metabolismo faz o quê? Acelera para dar conta de processar tudo que você está ingerindo. Tá? Então, olha que o tempo todo ele está buscando entrar em equilíbrio. Ok? Onde que a refeição do lixo entra? Se o seu corpo está em equilíbrio, em praticamente completo equilíbrio, concorda comigo que para romper esse equilíbrio vai ser muito mais difícil? Imagine que você está há 6 meses fazendo dieta certinha, 7 dias por semana, não escapa uma dieta, uma refeição, não perde um horário. Todo lugar que você vai, você leva a sua refeição. Então, assim, o seu organismo está adaptado a isso, tá? Qual que é a vantagem do dia do lixo? Do dia não, na verdade o dia do lixo ele caga toda a sua semana, tá? Uma refeição do lixo ela auxilia a quebrar esse equilíbrio, a quebrar essa homeostase, tá? Por quê? Se você dá um nutriente que o seu organismo já está habituado a receber, concorda comigo quando você der uma refeição lixo, por exemplo, um sanduíche, né? Uma refeição lixo, jogou um sanduíche que é gordura pura, carboidrato ruim puro, ele vai ter que processar aquilo muito rápido. Porque não está habituado, ele vai ter que reconhecer, é como se ele tivesse que reconhecer e processar aquilo tudo muito rápido. Então vai acelerar muito o seu metabolismo. Mas quando que isso vai acontecer? Se você for altamente treinado, se você já estiver em dieta, deu uma agarrada aqui, né? Se você já estiver em dieta durante um bom tempo, tá? Do contrário, segue a sua dieta normal, tenta fazer com que a sua dieta seja o mais aceitável, o mais prazerosa possível para que você consiga cumpri-la sem sentir a necessidade de fazer uma refeição, uma semana, um dia que seja do lixo, ok? Dia do lixo é bom? Na verdade, o dia do lixo, igual eu falei, ele caga toda a sua semana, ele atrapalha todo o seu rendimento, tá? Porque se você faz um dia do lixo, o dia seguinte também vai ser do lixo, porque você vai estar processando tudo que você comeu antes.
tá? Agora, a refeição do lixo é boa? Em alguns casos, sim. Para iniciantes intermediários, nem tanto, ok? Então, vê como que tá a sua dieta, vê se ela tá legal de seguir, mantém nela. Tá dando um resultado bacana, mantém nela, ok? Não tá dando resultado, não entra no refeição do lixo. Pergunta ao seu nutricionista o que pode ser feito para otimizar os seus resultados, ok? Se ele vier para você falar assim, ó, joga uma refeição porca aí, joga um brigadeiro que seja, aí você vai fazer o que? Você vai ouvir ele, tá? A primeira coisa que você tem que fazer em relação a rendimento, a treinamento esportivo, é ouvir o seu treinador, ouvir o seu nutricionista, ouvir a equipe que está por trás de você, porque ela é responsável por elaborar todo o plano que vai levar os seus resultados. Tranquilo? Obrigado por mais uma vez participar. Abraço. Segunda questão, Luiz Fernando Lima. Valeu pela pergunta, Luiz. Cadu, você tá bom? Bom demais. Estava vendo seus vídeos, parabéns. Obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre o encurtamento do músculo que eu suspeito há muito tempo ter na parte traseira da perna. Você está falando dos isquiotibiais. Mas é uma parte que eu gosto muito de malhar. Então eu queria parar de treinar e ficar só com alongamento. Tem uma outra forma de amenizar o problema? Vamos lá. Bom, seguinte, Luiz. Primeiro, parabéns por gostar de treinar a perna, que é uma coisa rara, né? Tá. Então, visto isto, o que acontece? A musculatura posterior de membro inferior é uma musculatura que tem tendência a encurtar muito facilmente. Tá? Quando eu digo membro inferior, igual você falou aqui, perna. Perna, na verdade, compreende entre o joelho e o maléolo. Tá? Então, se alguém te perguntar, por exemplo, qual é o maior osso da perna, não é o fêmur, é a tíbia. Então, assim, você está falando da musculatura posterior da coxa, dos isquiotibiais. Tá? Os isquiotibiais, assim como a panturrilha, o gastrocnêmio, ele é um grupamento muscular que se encurta com muita facilidade. Tá? Por quê? Principalmente os tipos de fibra, os desequilíbrios musculares que ele causa, ele se encurta muito facilmente. Então, essa suspeita que você tem, possivelmente ela se conclui. Tá? Tal como o peitoral, por exemplo, se encurta muito fácil. O grande dorsal se encurta muito fácil também, pois são musculaturas muito fortes. Por exemplo, os isquiotibiais. Qual é a grande função dos isquiotibiais? Ele atua na movimento de frenagem, movimentos de trava. Né? Já percebeu que, por exemplo, jogadores de futebol. Tenta lembrar um jogador de futebol que teve lesão no quadríceps durante o jogo. É muito mais recorrente uma lesão nos posteriores do jogador de futebol. Por quê? É uma musculatura que atua o tempo todo no jogo de futebol, porque ele está correndo, dá um sprint, né, uma corrida rápida de curta duração, e freia. Essa freagem, quem atua nessa freagem de forma muito vigorosa são os posteriores da coxa, os isquiotibiais. Então, se elas estão fracas, a possibilidade de ela lesionar é muito maior, tá? Então é uma musculatura que atua fazendo muita força. Além dessa musculatura, o que acontece? Tem toda uma camada que passa por trás do corpo todo, na verdade, tá? Chamada de fascia. É uma coisa que a gente não vê tanto, até na educação física mesmo a gente não vê tanto, e eu tenho visto mais agora no curso que eu tenho feito. O que acontece? Tem uma linha que passa desde a linha do seu pé até a sua testa, tá? E ela, quando encurta, ela encurta toda a cadeia posterior. Então, pensa comigo, se ela vem da planta do seu pé até na sua testa, você vai fazer o quê? Você vai alongar essa fáscia, porque se ela está encurtada, ela está travando essa musculatura também. É diferente você alongar a face e você alongar o músculo. São tecidos diferentes. O músculo, quando você vai alongar o músculo, dessa forma que você está querendo falar, ficando só alongando o músculo, seria um caso extremo. Né? Uma pessoa que, por exemplo, que a gente tem que deslocar a curva de força dela para a direita. O que é deslocar a curva de força dela para a direita? Imagine que você tem um músculo aqui, ó. Essa é a posição natural de um músculo. Quando ele se contrai, ele faz isso. Quando ele se alonga, ele faz isso. Uma musculatura que tem a curva de força dela voltada
Para a esquerda é uma musculatura que está assim, ó, ela está muito encurtada, então a capacidade de geração dela de força não é tão boa, porque ela se encurta pouco, se alonga pouco, ok? Uma musculatura que temos a curva de força, isso aqui são os sarcômeros do músculo, tá, gente? Uma musculatura que tem a curva de força dela voltada para a direita, ela tá assim, ó, tá muito alongada, então ela perde potência, porque até ela se contrair no ponto máximo demora muito, tá? E ela não consegue se contrair com excelência. Então o ideal é a musculatura tá o quê? No ponto ótimo, tá? Se você estiver realmente encurtado, se o músculo estiver encurtado, o que você vai fazer? Você vai ter que trazer essa musculatura que está aqui para cá. Então você vai ter que fazer o quê? Trabalho de alongamento, de aumentar o arco articular. Tá? Aumentar a sua flexibilidade do músculo. Você vai ter que fazer isso aqui, ó, para chegar nesse ponto. Aí sim, eu recomendo que você tire alguns exercícios que encurtam mais, por exemplo, os exercícios que trabalham na flexão de joelho, né? Mesa flexora, cadeira flexora, flexão de joelho em pé. E se não tiver encurtamento de cadeia posterior nos paravertebrais, quadrado lombar, multífidos, aí recomendo que faça o quê? O stiff junto de um trabalho de alongamento severo dos posteriores de coxa. Do contrário, faz o quê? Um alongamentozinho leve, sustenta 30 segundos, 40 segundos, força, tenta alongar um pouquinho mais, sem gerar aquela tremedeira que normalmente dá quando você está alongando vigorosamente. Por quê? Se você não tem esse alongamento no músculo, significa que a sua face está muito travada. Se for a face que está muito travada, é mais tranquilo de você voltar, de você resgatar isso. Só que não pensa que você alongando a face dos posteriores de coxa, você vai estar solucionando o problema. Faz o que? Alonga primeiro a panturrilha, terminou de alongar a panturrilha, segura um tempinho a panturrilha, força um pouco mais. Alonga o que está logo em cima, que são o que? Os posteriores de coxa, os isquiotibiais. Alongou os isquiotibiais como? Sentiu um ponto que começou a alongar, segura. 30, 40 segundos, força um pouco mais. Alongou um pouquinho, alonga o que está logo em cima, paravertebrais. Entendeu? Você está alongando o quê? Toda a cadeia posterior da face. Tranquilo? Experimenta e vê se melhora. Não necessariamente você vai precisar de alongar o músculo, porque eu não sei se o seu caso você precisa de alongar o músculo ou a fáscia, ok? Mas experimenta fazer isso, alongar a panturrilha, posterior, paravertebral e depois você faz o seu treino de força, tá? Esse alongamento ele vai ser feito o quê? Antes de você fazer a musculação, tá? Você alonga a frio, se você quiser ganhos de flexibilidade. Do contrário, você vai ter perda de tempo. Ok? Tranquilo? Respondido? Luiz, Maí, muito obrigado pelas perguntas. Pessoal, não deixem de perguntar. Tá com dúvida? Tá com alguma curiosidade? Pergunta, não esconde para você, ok? Não sejamos egoístas e vamos ajudar o pessoal a crescer um pouquinho também. Valeu, obrigado, boa semana a todos. Abraços.